O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participar ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado, investigado. E acabou. E a primeira pergunta, candidato Pablo Marçal, é por que o senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido. Não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Boulos, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu via, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de 2 esquerdistas? Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora tá todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então, eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula está para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Boulos tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta para ele, para você entender. Eu servi ele. Eu ajudei 38 dias na campanha dele para presidente. E eu lembro que eu não pedi um vídeo para ele. Eu fiz diversas estratégias, já mostrei para as pessoas como é que foi essa estratégia. Foi por pouco, 40 mil votos por estado que a gente não ganhou, porque acabou não rodando tráfego pago na conta dele. Como a gente já resolveu, não vou entrar no mérito mais, mas por algum integrante ali da família por conta de ciúme. O que acontece? Sendo bem ponderado em relação ao Bolsonaro, ele é o primeiro líder de direita que a gente tem. Só que a direita, ela não quer ser taxada de propriedade de alguém. E eu não quero assumir essa propriedade, eu acredito que tem que levantar 1000 Bolsonaros. Isso a esquerda pira ouvindo um negócio desse. A gente não pode depender de um homem, o único homem que a gente tem que depender é alguém que já morreu e ressuscitou e nos salvou, que é Cristo. Qualquer outro tem que ser nossos articuladores, suporte, tem que ser um escudo, tem que ser espada numa guerra. Então, assim, seria muito bom se o Bolsonaro fizesse? Seria. Mas como ele não está fazendo, e eu estou liderando a pesquisa sem TV, sem padrinho, sem coligação, sem dinheiro público, sem rádio, e com todos contra mim, isso está mostrando uma fúria da sociedade. Então vai acontecer uma vingança do povo. A vingança do povo vai ser no dia 6 de outubro. Escreve todo mundo aí na transmissão com 72 mil pessoas. A vingança é no dia 6. O povo vai vingar. Por que vai vingar? Porque se quiser continuar do jeito que está, vota no Bananinha, que não consegue
mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Então, terminando a resposta. O fato do presidente estar apoiando politicamente e não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral, a gente volta ao normal todo mundo. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes. O Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Eles já fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem no Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas no Roda Viva. Quando eu fui lá, tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu vou até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. Ô, Banana, chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Tá tocando 7 mil obras agora, por que não fez antes? Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT, eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara. Seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches das crianças. Me espera, se ano que vem você não tiver na cabeça... Pessoal, o Pablo Marçal soltou as declarações que o brasileiro, que o conservador de direita, estava querendo saber sobre ele. Aqui ele diz sobre o apoio que tem em Bolsonaro. Ele detona a esquerda, que a gente sabe que ele odeia a esquerda. Ele não quer mais a esquerda no Brasil. E ele fala sobre o temido STF. Esse caso de Pablo Marçal, STF e Moraes, né, no caso, repercutiu muito nas webs, né? E o povo da direita ficou receoso, mas calma. O Pablo Marçal, ele tem rabo preso e por isso não fala nada? Ou ele está evitando para não sofrer nenhum tipo de penalidade agora que ele tá quase sendo eleito para prefeito? E aqui, pessoal, no meu ver, fica muito claro que ele mostra que ele vê sim as irregularidades que está acontecendo no judiciário e que ele não compactua com tudo que está acontecendo, mas ele não vai atacar agora, porque quem tem que fazer isso é o Senado, é competência deles, e ele sabe, meus amigos, sabe que se ele for pra cima do Moraes agora, pode ser muito pior. Ele pode sofrer represálias ou, quiçá, até mesmo não concorrer à prefeitura de São Paulo. Então, por que ele vai querer sair brigando com o Alexandre de Moraes, STF agora? Não tem porquê. A gente vai continuar vendo o vídeo dele aqui. Eu quero pedir pra você me ajudar a se inscrever aqui nesse canal. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha pra mais amigos, porque é muito importante que os patriotas saibam o que está acontecendo no Brasil. E eu tenho um vídeo aqui do Flávio Bolsonaro que ele diz toda a verdade sobre a lava-toga lá atrás, que tanto segue ele. Eu vou mostrar pra vocês já. Mas primeiro, olha aí o Pablo Marçal. O eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Boulos. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema à esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, eu vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. E as pessoas moravam em casa de lata. Algumas moram ainda, está nesse processo, né, de construção. Quando eu vi a cena, as mulheres pegavam na enxada e elas iam para outras fazendas trabalhar. Olha o perfil, criança cuidando de criança e homens em casa. Em casa não, né? Naquela lata que chegava a 56 graus ali no sol. Não tinha emprego, aí chegou uma ONG e começou o trabalho ali naquele lugar.
Quando eu cheguei lá, eu fui e levei alguns empresários para ajudar, a gente fez doações em 2019. Quando eu estava saindo, uma criança olhou para mim e falou assim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Fiquei com muita raiva. E falei, quer saber? Eu só vou embora daqui depois que a gente fizer a última casa. O que acontece? Não tinha emprego, as mulheres pegavam na enxada, criança cuidava de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público, nem daqui nem de lá. É uma questão privada, de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando. Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações, eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Do fundo da minha alma, eu conhecendo o cérebro e vendo a incapacidade deles em 2019, eu entendi assim, cara, esse negócio não vai funcionar. E eu lembro de falar com eles, eu parava diversas vezes com eles e falava, mas por que vocês têm uma terra boa e não planta? Aí um falava assim, mas é porque não tem semente. Eu falava, mas enquanto eu estiver vivo eu dou a semente, mas eu nunca vou plantar para vocês. É isso que nós vamos fazer com o nosso povo. Resumo, hoje está em pleno emprego, quem constrói é eles. A gente faz o tijolo lá, é ecológico. A casa deve custar algo em torno de 60, antes da pandemia ficava 20, era para ter terminado, mas a pandemia acabou com tudo ali, sofreu bastante a pandemia. Gente, desculpa pausar bem no meio que ele está falando, mas esse negócio que ele está falando aqui é o puro capitalismo, é o puro conservadorismo, política de direita que a gente precisa implantar no Brasil. O que ele diz aqui é muito importante, é o contrário que a esquerda prega. Porque a esquerda prega, né, em alto imposto, em alta taxa, em alto controle de todo o dinheiro de todos os brasileiros e vai soltando um pouquinho para cada um, né, controlando em forma de auxílio. O Pablo Marçal pensa totalmente o contrário, como realmente uma pessoa de direita deve ser. Nós não vamos dar tudo na mão para a pessoa e deixar a pessoa ficar ali, né, miserável, não evoluir e ficar dependente, não. Vamos dar a semente e vocês vão plantar. Vocês vão trabalhar e vão conseguir, daqui a um tempo, aqui onde vocês não têm emprego, não tem geração de nada, vocês vão conseguir construir a cidade de vocês, ter, né, os comércios de vocês, as plantações de vocês. Isso aqui é incrível. Só queria ressaltar isso aqui porque realmente Pablo Marçal é uma pessoa visionária. Ele tem visão de gestão, de política. É muito importante isso. E vendo o que a gente fez lá, campos de futebol, levou posto de saúde, colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. A gente tem a oportunidade de dar um salto para o futuro. Todos vocês estão assistindo, inclusive os que não gostam de mim. Você não precisa gostar de mim. Você precisa só me dar uma chance. Eu mereço uma chance. Vou te falar por quê. Porque da onde eu saí para onde eu cheguei é muito mais difícil do que fazer tudo que eu estou falando na cidade de São Paulo. Quero agradecer a Oeste, né, pela nobreza na entrevista. Eu não afino para pergunta a ninguém, eu não tenho conchavo com ninguém. E eu quero te falar uma coisa. Hoje você viu mais propostas do que qualquer outro lugar. Quero dar os parabéns para vocês. Eu gosto de baixaria também, porque eu já fui pobre gosto de baixaria. Eu tô em qualquer jogo que você quiser. Só que a grande verdade existe o dia da vingança no dia 6 de outubro. Vocês têm a chance de ter uma pessoa que é esforçada, alguém que é verdadeiro, alguém que não arrega, alguém que não nega o que fez. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver errando 2 vezes na mesma coisa. Então eu quero pedir seu voto no 28. Você que é fora de São Paulo, você pode ajudar pedindo voto aqui. Vocês podem vir nos últimos dias também, vamos fazer uma invasão aqui na cidade de São Paulo, sabe de quê? De gente do bem, para entrar na cabeça de stand comunista e tirar essa mentira, dessa esperança que nunca vai vir. Você não vai morar em casa de lata, você não vai ficar em... E faz o M. E faz o M. Pessoal, assim, eu realmente me rendi. Eu tive uma resistência ao Pablo Marçal por causa de Bolsonaro, né? Ele disse lá as coisas sobre ele, pediu pra não votar, falou que o candidato é o Ricardo Nunes. Inclusive, vou mostrar mais um vídeo aqui que o Marçal mostra qual era o plano de Boulos e Ricardo Nunes, meus amigos. Eu me rendi a Pablo Marçal e precisamos ajudar a eleger esse cara. É como ele diz ali, ele merece pelo menos uma chance. O Boulos não merece chance nenhuma, ele é o filhote do Lula, ele é extrema esquerda, pelo amor de Deus, não vamos nem brincar com isso. Ricardo Nunes é de esquerda, centro-esquerda, e ele já teve a sua chance agora na última prefeitura e não fez nada.
São Paulo nem melhorou e só piorou um pouco. Então, não adianta mais votar nele. Por mais que Bolsonaro tenha articulado, tenha, né, perdido na quebra de braços lá no seu partido, acabou perdendo, aí deixou ele se eleger, né? Quer dizer, a se candidatar, né? Ser o seu candidato. Enfim, não vamos cair nessa, tá? Vamos ir em Pablo Marçal e agora eu vou mostrar o Marçal mostrando os planos de Nunes, junto com o Boulos. Olha aí. E por que você acha que ele não apoia o senhor? O presidente Bolsonaro? É. Olha, só o fato dele não ter paixão no Nunes, parece que ele está me apoiando. É um sentimento. E todo mundo tem esse mesmo sentimento. Mas ele estava, por exemplo, quando o Nunes foi lançado candidato, ele tem um Não, ele vice tem um do PL. vice. Tem um vice. Exato. Sabe por que ele tem um vice? Porque o Bananinha ia colocar a Marta Suplicy de vice. E o Bolsonaro não deixou. E quando eu almocei com o Bolsonaro, eu fiz votos e não pedi nada para ele. Eu fiz votos que ele conseguisse mesmo colocar. Vou te falar por quê. Colocando um vice que é do PL, a gente ganha a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque a esquerda vota ideologicamente. Ideologia é telhado. Nós, que não é um movimento bolsonarista, não é marçalista, é um movimento que é cristão. É um movimento conservador, que vem antes de todos nós. Esse movimento vota por princípios. Vocês podem, quando eu falo vocês, me desculpa que vocês não fizeram isso ainda, mas a mídia inteira pode me atacar, o consórcio comunista do Brasil pode me atacar, as pessoas sabem pelos princípios que nós vivemos. Eles não estão nem aí pelo que vocês estão falando. Mas vai ser selecionado, é só para você ver. Se você sabe antes, você já está devendo o cargo. Engraçado. Tem 10 pessoas, agora caiu um, que é o Bebeto Haddad do DC, nós somos 9. O que adianta ficar mostrando 1000 nomes, sendo que só vai vencer um? Presta atenção nisso. Segundo, eu estou te dando a garantia que vai ter um recrutamento e seleção, vou abrir para todos os partidos, só que eu não estou devendo cargo para ninguém. Se você vota no 28, no dia 6 de outubro, você está votando em alguém que não deve um cargo para ninguém. Tem que ser no primeiro turno, eu vou te falar por quê. Porque depois, se você der a chance para ficar na encheção de saco do segundo turno, vai vir aquele tanto de partido e eu vou ter que negociar com eles devendo. Você entende o que eu estou falando ou não? Você tem que me ajudar, você tem que se ajudar. Vai ser no primeiro turno, põe isso na sua cabeça. E aqui ele diz, né, que, olha só, a mulher que tá lá junto com o Boulos era a mulher que ele ia colocar, que o Ricardo Nunes ia colocar como vice. Só que o Bolsonaro não deixou, então ela correu lá pro Boulos. Então, uma mesma pessoa da esquerda, né, que vai estar junto com o Boulos agora, ia ficar junto com o Ricardo Nunes. Que porcaria é essa? Por que a esquerda está tão envolvida assim com o Ricardo Nunes, com a indicação de Bolsonaro? Isso ficou estranho demais e é por isso que faz o M, amigos. Aqui, ó, faz o M e nós vamos ter que aceitar. Vamos dar chance para Pablo Marçal e vamos ver como vai ser realmente aí, né, essa gestão dele em São Paulo. Eu, sinceramente, eu queria muito que fosse a Marina, tá? Vou dizer aqui minha sincera opinião, mas como eu sei que não vence, a Marina não vence, não adianta. Porque não vence, acabou, não adianta chorar, certo? Mas o Pablo Marçal está tendo aí a sua chance de mudar São Paulo. E o povo brasileiro conservador vai votar nele. E, pessoal, tem um vídeo aqui do Flávio Bolsonaro em que, assim, ele solta algumas verdades e fala um pouco sobre a CPI da Lava Toga lá atrás. Né? Lembra no começo do governo Bolsonaro, até que eles falaram que não, foi o Bolsonaro que deixou a STF crescer? Calma lá, vamos ouvir o Flávio Bolsonaro falando? Olha aí. Em relação à CPI da Lava Toga lá atrás, o ano era 2019. E obviamente que eu estava ali, né, seguindo uma orientação do próprio presidente da República. Qual o presidente da República que quer uma briga com os 11 ministros supremos no início do seu governo, com tanta coisa para ser resolvida no Brasil? Né, nós pegamos, vamos lembrar que a gente pegou ali o pós-Dilma Rousseff, que arrasou o nosso Brasil. O presidente Temer começa a fazer alguns ajustes, em especial na legislação trabalhista. E óbvio que o presidente Bolsonaro chega cheio de gás para fazer as reformas estruturantes que estão dando certo até hoje para o Brasil. Pô, foi reforma da Previdência, foi marco legal de startup, foi marco civil de saneamento básico, foi a lei da liberdade econômica, um monte de coisa que você, se partir para uma pancada com os 11 ministros supremos no início do governo, você não faz nada. Então as pessoas ficam cobrando algo que... E outra coisa, essa CPI não ia ser instaurada, ô Cláudio. Não ia ser instaurada porque há um consenso, inclusive de precedentes e dentro lá da maioria do Senado Federal, que você não pode fazer não pode usar o parlamento para revisar a decisão judicial, que era o que essa CPI estava se propondo. Quer dizer, você vai ter um desgaste enorme para ficar bem para um público para fora, e a gente tentava explicar isso na época, olha, isso aqui não vai resolver. Porque o problema de você atacar todo o Supremo de uma vez só, você vai inviabilizar a República.
E mais uma vez, o presidente Bolsonaro tendo que corresponder às expectativas de milhões de brasileiros que votaram nele para que resolvesse o problema do Brasil. Ele tirou o PT dessa sequência de 14 anos, trazendo a desgraça para o nosso Brasil. Então, as pessoas têm que... É muito fácil eu chegar aqui e falar agora, olha, vamos botar para quebrar, vamos fazer aquilo. Mas a gente sentado na cadeira ali, o presidente Bolsonaro sentado na cadeira, né, de chefe do Poder Executivo, ele tem responsabilidade. E a gente sempre acreditou, Cláudio, que isso não ia escalar o ponto que escalou até hoje. Porque quem, em bom senso, você se coloca no lugar do ministro Alexandre de Moraes, você faria o que ele está fazendo? Com tanta maluquice, beirando a psicopatia, um ministro do Supremo fazer o que ele está fazendo, ninguém acreditava, até pouco tempo atrás. Então, nesse contexto, é que lá atrás, inclusive também, muitos que estavam ali cobrando a abertura da CPI do abuso de autoridade, ou melhor, essa CPI da Lava Toga, Cláudio, estavam ali pressionando o presidente em troca de cargo. E ele não dava. Então vinham, né, alimentando aí as pessoas contra o presidente Bolsonaro e contra mim. Então a gente, naquele momento, a gente apostou em um diálogo com o Supremo como um todo, com vários ministros como um todo, para que não houvesse perseguições como está acontecendo hoje. Só que após a pandemia, em especial, quando parece que sentiram um gostinho alguns dos judiciários sentiram um gostinho de sentar na cadeira de presidente do executivo e dar ordem para o povo cumprir, independente do que fala o Congresso, independente de quem foi eleito para ser presidente do Brasil, é que isso veio escalando. E eu sempre disse, sempre acreditei na autorregulação do Supremo. Essa expressão que usou a primeira vez fui eu. E mais uma vez faço o apelo aqui, que é um dos caminhos ainda possíveis, mas que a gente cada vez fica mais descrente que vai acontecer. Os próprios ministros chamaram Alexandre de Moraes, vem cá. Olha, não dá mais para você continuar bagunçando a democracia, destruindo a democracia como você está fazendo agora. Só que a gente percebe que essa espécie de combinação do Alexandre de Moraes com alguns ministros do Supremo, de revalidar, de confirmar as decisões malucas dele fora da Constituição e fora do que diz a legislação, esse caminho fica mais distante. O que é que resta para nós, aí sim, no atual momento, com o apoio popular como nós estamos tendo, promover sim, com todas as forças, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque é ele que está causando toda essa confusão. Então aqui ele traz informações importantíssimas, pessoal, que a gente precisa sair da nossa realidade, porque a gente vendo aqui muito de fora, é muito fácil. É fácil falar, Bolsonaro, o senhor vai entrar lá dentro, vai impeachment 11 ministros, vai tirar 30 senadores, vai tirar 57 deputados e acabou. Não, não é assim que funciona. Você viu que ele falou ali de forma rápida, só que certeira. Eles queriam instalar a CPI articulando com o Bolsonaro troca de cargos, já queriam uma mamota ali e tal, e Bolsonaro não faz acordo. Ele fez acordo agora depois que ele estava quase sendo preso e ele teve que fechar com o partido de centro para poder continuar na política e tentar salvar o Brasil de novo. Então aí ele fez acordo com o Centrão e não fez acordo com a esquerda. Antes, eles queriam fazer acordo de troca de cargo, de fazer isso e aquilo, e o Bolsonaro tem responsabilidade. E o Flávio traz uma coisa aqui que é pesada. Milhares e milhares de brasileiros contavam com Jair Messias Bolsonaro. Contavam com ele para salvar o nosso Brasil. Então, meus amigos, eu sei que dá um pouco de raiva, porque ele diz ali que ninguém esperava que essa autoridade, né, autoritarismo, na verdade, do STF, ia escalar tanto assim, ninguém esperava. E escalou. Então, por isso que hoje a gente está lutando com todas as forças para ter o impeachment de Alexandre de Moraes. E sim, se a gente soubesse sobre tudo isso que ia acontecer lá agora, nós ia ter lutado lá atrás, mas ninguém sabia. Ninguém imaginava que o Alexandre de Moraes ia pegar a Constituição, ia pegar qualquer coisa aqui e rasgar, entendeu? Ninguém pensava. Então, pessoal, vamos aí, né, parar um pouco desse desgaste em cima do Flávio Bolsonaro, em cima da direita, porque já tá difícil. Aí se a gente parar de focar na esquerda, né, parar de focar no apoio ali a senadores, para que impeachment o STF, parar de focar no que realmente importa e ficar batendo na direita, nós não vai sair do mesmo lugar e eles vão avançar. Então vamos se ligar para isso, tá bom? Pessoal, eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, sobre o Pablo Marçal e suas declarações, e também sobre o Flávio Bolsonaro falando, né, nessa questão do STF. É muito importante o seu posicionamento e, claro, comenta aqui embaixo também de qual cidade você fala, qual é a sua localidade. É muito importante sabermos da onde estão falando os brasileiros, de qual terra aqui desse Brasilzão estamos conversando, tá bom? Comenta aqui embaixo a sua opinião, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, se inscreve nesse canal. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.